Amém. Glória a Deus, amados. Bom dia, paz seja convosco. Amém? Vamos conversar um pouquinho. Hoje, princípios bíblicos. Amém? Nós possamos juntos aprender sobre um assunto tão importante que são os princípios bíblicos. Paz seja convosco, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém? Vamos tentar ser o mais próximo possível, hein? Tentar vivenciar aí vamos dizer assim, uma informalidade de igreja e vamos colocar a nossa vida de uma forma em que possamos estar bem próximos, que nós sejamos aí, nós possamos trocar ideias um com o outro sobre esse aprendizado que Deus tem liberado sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer a Ti por estar na Tua casa nesta manhã, junto com os meus irmãos. Domingo, 19 de julho de 2020, mês do avivamento, poucos dias aí para mais uma vez celebrarmos a mesa do Rei. E neste momento os Teus filhos, meu Deus, possam celebrar vida, esperança e alegria, Pai. E que juntos possamos aprender neste dia sobre esse assunto tão importante que são os princípios bíblicos. Seja conosco, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Estou com a minha Bíblia aqui na minha mão e nós temos que entender uma coisa que muitas vezes a nossa conversão genuína, ela se dá naquele momento em que entregamos nossas vidas ao Senhor, mas de acordo com o nosso comportamento e as nossas mudanças, né? Paulo vai dizer assim aos Colossenses, capítulo 4, dediquem-se à oração, estejam alertes, sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que, possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Isso é muito importante. Sejam sábios para com os nossos procedimentos com as pessoas de fora. Né? E aproveitemos ao máximo todas as oportunidades. O nosso falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? E nós muitas vezes vamos responder a cada um, sabe de que forma, irmãos? Através do nosso conhecimento, da nossa vida na presença do Pai, com a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos falar sobre princípios bíblicos. Deixa eu abrir aqui a minha janela. Vamos aqui, princípios bíblicos. Eu vou ver se eu consigo me manter aqui desse tamanho mesmo, e vocês vão me ajudando aí para que a gente possa ter um aprendizado aí, vivenciar esse aprendizado aí na presença do Senhor. Amém? Vamos lá, eu coloquei aí para vocês. A palavra princípio significa a origem, a causa, um rudimento, o resultado de vivermos dentro dos princípios bíblicos é uma vida equilibrada. Vamos ler de novo. A palavra princípio significa a origem, a causa, um rudimento, uma verdade absoluta. Amém? O resultado de vivermos dentro dos princípios bíblicos é uma vida equilibrada, as nossas ações começam a serem governadas por Deus, olha que interessante, tanto na igreja, como na vida familiar ou na administração dos nossos negócios. Ou seja, primeiro Deus, amém? Quando fazemos as coisas para Deus, vamos fazer para os outros de uma forma correta, de uma forma legal, amém? De vez em quando eu vou pôr meu fone para ver como é que está chegando aí, amém? Nós vamos fazer isso de uma forma que o aprendizado seja colocado em nosso dia a dia, as pessoas vão perceber em nós e através de nós essa manifestação dos princípios bíblicos na nossa vida, amém? Então vamos lá, o resultado de vivermos dentro dos princípios bíblicos é uma vida equilibrada, as nossas ações começam a serem governadas por Deus, tanto na igreja como na vida em família, ou na administração dos nossos negócios. Amém? Continuando. A mudança está em nossas mãos. E a exemplo do apóstolo Paulo, devemos romper com as coisas que já deveriam estar no passado e seguirmos para o alvo. Vamos ler lá Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então nós temos que
deixar as coisas para trás e prosseguir para o alvo que é Cristo. Amém? Continuando aí, vamos lá. Quando aprendemos a viver nos princípios, ou por princípios, então temos a nossa mente trazida cativa à cruz. Estamos falando de princípios bíblicos, amém? Temos nosso eu forjado e passamos a entender e viver os fundamentos do reino como verdadeiros cidadãos dos céus. Então vamos lá, nós vamos falar sobre alguns princípios bíblicos, talvez aí os mais importantes, ou há muitos também, né? Vamos falar aí sobre caráter, como base Gênesis 1, 26, 1 Pedro 1, 16. Mordomia, Gênesis 2, 15. Semear e colher, Gênesis 2, 16, 17, Gálatas 6, 7. Autogoverno, Provérbios 25, 28, Gênesis 4, 7. Soberania, Êxodo 15, 18. Individualidade, Gênesis 2, 20, Romanos 12, 4, 5. União, aliança, pacto. Amém? E é claro, nós vamos adentrar aos nossos estatutos, regimento interno, a nossa declaração de fé, principalmente. Você talvez, não sei se vai conseguir ler, né? Vamos ver se dá para você ler aí, ó, princípios basilares, né? Aqui vai dizer assim, da doutrina, a Igreja do Evangelho Quadrangular é uma corporação interdenominacional em espírito, evangélica na mensagem, internacional no projeto, composta pela união de fiéis que se congregam para a promoção da causa do evangelismo no mundo e para a pregação do Evangelho Quadrangular do Reino de Jesus. Salvador, batizador, médico e rei que voltará. Tem os seus fundamentos doutrinários, olha só que interessante, tem os seus fundamentos doutrinários, então aí nós vamos lá, na Bíblia Sagrada, ou seja, os seus princípios, aquilo que ela prega, que ela ministra, de onde extraiu a seguinte declaração de fé. Amém? Então hoje, para começar, nós vamos falar sobre caráter, mordomia, semear, colher, autogoverno, soberania, individualidade, amém? União, aliança, pacto, né? Faltou a palavra pacto. Vamos lá. Caráter. Gênesis 1, 26, né? E 1 Pedro 16. Caráter é o conjunto de qualidades e defeitos e hábitos que cada indivíduo tem. Segundo o site Significados, né? .com.br, nós temos aí caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. Com isso, embora estejamos acostumados a ouvir muitas pessoas dizerem que outras não têm caráter, acabamos de concluir que todos têm caráter. Acontece que, às vezes, ele é mau, quando na verdade deveria ser bom, o mau caráter, né? Aí nós temos a citação de Gênesis 1, 26, está escrito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Foi o primeiro devocional aí da Lar de Jesus, que está acontecendo de terça, e está sendo muito gostoso, para mim está sendo muito bom. Quando Deus criou o homem, impingiu nele o seu caráter, o seu espírito, a sua personalidade, ou seja, formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então nós temos o caráter de Cristo, o caráter do Deus Todo-Poderoso. O princípio caráter permeia por toda a Bíblia. Vemos o trabalho de Deus na vida de homens e mulheres para que essas marcas começassem a produzir um novo estilo de vida. Deus sempre está trabalhando em nós. Deus sempre está trabalhando em nós. Estamos sempre em reforma. Às vezes, o trabalho de Deus em nossa vida causa dores. Está errada a palavra, é causa, não é casa. Causa dores em nós mesmos e em muitos que estão à nossa volta. Por segurança, mais aconselhável seria nós fixarmos uma placa indicando, né? Desculpe-nos pelo transtorno, estamos em obras. Para melhor compreendermos o caráter, é uma marca feita por meio de cortar, raspar, imprimir. Amém? Então, um princípio básico bíblico importante, caráter. Para sintetizar, podemos dizer que o mau caráter está diretamente ligado aos frutos da carne, os quais estão relacionados em Gálatas 5, 16, 21. Aí você tem que identificar aí o mal com um e o mal com L. Coloca aí para mim, no dicionário aí para a gente aí compartilhar qual dos dois aí tem o melhor significado para você aí. Amém? Deixa eu só verificar aqui, que eu acho que eu estou tampando um pouco as letras aqui. Vamos lá. Então, pensando em caráter, o caráter semelhante ao caráter do Deus Todo-Poderoso, do Cristo Jesus, né? Que habita em nossas vidas. Amém? Vou me diminuir um pouquinho aqui, para a gente ficar bem à vontade aí, para a gente ficar de uma forma bem legal. Amém? E aí nós temos aí, olha que legal. Amém? Nós temos aí então a ideia
de que o caráter ele está impresso em nossas vidas. Amém? É um assunto muito importante para nós lidarmos com ele aí. Amém? Então vamos lá. Gálatas 5, 16 ao 21, que fala sobre as obras da carne, e depois do 22 em diante, os frutos do Espírito. De igual modo, também dizendo dizer que o bom caráter está diretamente ligado ao fruto do Espírito, os quais o apóstolo Paulo relaciona em Gálatas 5, 22. Amém? Então vamos tomar cuidado com o nosso comportamento para que tenhamos um princípio de caráter verdadeiro. Reflita em qual área Deus está trabalhando no seu caráter neste momento. Pondera um pouquinho sobre isso. Como você está aceitando as pressões e conflitos as quais tem passado, amém? E aí é uma época de pandemia, é uma época em que nós estamos vivenciando um tempo muito difícil, que nós temos que ficar atento para ver e descobrir como que realmente está o nosso caráter, amém? Como a sociedade em geral e seus colegas não cristãos reagiriam diante de situações semelhantes a que você está vivendo. Então essa é a hora de mostrarmos o nosso caráter de Cristo. Quais as características de Jesus que fazem parte do seu caráter? E aí vamos ver isso, analisar isso, para que possamos entender em nossas vidas essa questão do caráter de Cristo. Amém? Vamos lá? Mordomia. Amém? A palavra mordomia nesse contexto significa cuidado, zelo, administração de bens materiais como imateriais. O mordomo tem o dever de cuidar de algo que lhe foi confiado, como se fosse dele, pois no tempo certo deverá prestar contas do que lhe fora confiado. Amém? Olha lá que interessante isso. Nós somos mordomos de Cristo. Amém? Vemos essa verdade por toda a Bíblia Sagrada, desde o jardim do Éden, onde Deus colocou Adão para que cultivasse e guardasse a terra. Aí está em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para, Gênesis, né? Cultivar e o guardar. Esse era o exercício de mordomia para Adão. Amém? E isso é muito importante aí, porque Deus nos dá essa mordomia e nós temos que usá-la direito. Amém? Deus sempre nos deu coisas para que cuidemos e zelemos, tanto de propriedades internas como externas. Nosso corpo, somos mordomos do nosso corpo. Nossa mente, que na Bíblia tem a ver com o coração, amém? Nossos bens materiais, aquilo que temos, dons. Somos mordomos dos nossos dons, como estamos usando os nossos dons, meus irmãos. Isso é extremamente importante para que possamos entender esse cuidado do Pai em nossas vidas sobre os dons. Olha só que interessante. Nossos filhos, o Senhor nos deu nossos filhos como herança. Então nós temos aí a mordomia de cuidar dos nossos filhos. Pessoas, tem muita gente que está ao nosso redor e que nós temos que ser mordomos, bons mordomos dessas pessoas. Nosso ministério, eu como pastor, como que eu tenho zelado do meu dom para manifestar ele na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? A natureza. A esse respeito, o apóstolo Paulo foi incisivo com Timóteo a escrever: não te faças negligente para o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Ou seja, seja zeloso do seu dom, da sua mordomia, de cuidar das coisas. Amém? Em Apocalipse, o Senhor exorta o anjo que estava na igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo do princípio da mordomia é a negligência. Vamos lá. É 2 Crônicas 29:11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Deus falando sobre as ordens que ele vai dar aos seus filhos para trabalharem, atuarem na casa dele. Amém? Não sejamos negligentes, cuidando de uma forma errada. Provérbios 18:9. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Olha aí, meu irmão, época de pandemia. Como que você está cuidando das coisas que Deus tem colocado nas suas mãos? Como que está a sua mordomia? Está comprando as coisas de qualquer jeito? Está adquirindo as coisas de qualquer jeito? Porque tem um dinheiro na mão, está fazendo as coisas de qualquer jeito? Ou está pensando nisso? Mas não só nesse contexto, de tudo aquilo que vem nas suas mãos. Mateus 25:26. Respondendo, porém, o seu Senhor disse: mau e negligente servo. Mais uma vez, mal com um aí, né? Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Olha que interessante aí. E ajunto onde não espalhei. Somos mordomos de Deus, precisamos entender que tudo o que temos foi Ele que nos deu. Se quisermos comer o melhor desta terra, vamos ter que saber administrar tudo aquilo que nos é dado. Se formos fiéis ao Senhor, Ele nos suprirá em tudo, segundo as suas gloriosas riquezas. Ei, irmãos, o princípio da mordomia, daquilo que vem nas nossas mãos,
para cuidarmos, porque cuidamos para Deus. Amém? Vamos lá. Semear e colher. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, certamente colherá. Gálatas 6:7. Às vezes temos dificuldade em compreender o princípio da semeadura e da colheita. Uma vez que vivemos uma economia pautada na industrialização, na prestação de serviço de terceiro setor. No entanto, para aqueles que já trabalharam na agricultura, esse princípio é bastante rotineiro e claro. Né? Vamos entender isso. Isso porque a pessoa que vive da agricultura sabe que quando ele plantar, ele vai colher desde que observe algumas condições. Então você que já trabalhou na roça, no sítio, você que já plantou alguma coisa, o nosso diretor, pastor Marcos, por exemplo, faz um bom tempo que eu não vou lá na casa dele, mas eu acho que, se não me engano, agora tem uma construção do lado. Mas antes tinha lá uma plantação de mandioca, tinha algumas outras coisas que ele cuidava ali, tomate, pimenta, algum cheiro verde, né? E a gente tem que esperar crescer. Olha só, a espécie da semente, a qualidade da semente, a qualidade do solo e o tempo de plantar cada semente. Então, todas as vezes que a gente ia lá, a Jaque mostrava para nós, a esposa do pastor Marcos, o Igor ia lá com a gente, o Isaac, e mostrava lá aquilo que estava plantado do lado na casa deles ali, uma coisa muito legal. O Paulo Ricardo também estava mexendo com plantas, e tudo que ele estava cuidando ali, zelando, tinha o tempo certo, amém? Então nós temos que aprender a viver isso no tempo certo, no momento certo, amém? Às vezes nos colocamos a pensar onde é que estamos errando, quando não conseguimos encher nossos cestos, nossas aljavas, nosso regaço, e não compreendemos que estamos falhando no quê? Na semente, no solo ou no tempo determinado. Vamos lá. Espécie de semente, qualidade do solo e tempo certo de plantar, amém? Vou te dar uma dica aí sobre semear. Esta semana é a semana da mesa do rei. Cada dia vamos receber um pregador. Semeie na vida desses homens, amém? Um irmão já chegou em mim e falou, pastor, eu quero ajudar. Então você semeia, você vem e fala, pastor, isso aqui é para mesa do rei. Eu vou lançar algo para lá, para aquela semente. Por quê? É um solo fértil, amém? Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden sobre a seguinte ordem: de toda árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, por no dia em que comerdes certamente morrereis. Quando desobedeceram a Deus, plantaram a desobediência e rapidamente colheram a morte. Oséias 8,7 vai dizer, porque semearam vento e cegarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha, se ader traga-lo-ão os estrangeiros. Amém? Quando a gente faz as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. Então esse princípio de semear e colher tem a ver com o momento certo para aproveitarmos e entendermos que tudo tem o tempo de Deus. Amém? Tudo bem até aí? Estou correndo muito? Princípios bíblicos. Amém? Vamos lá então. Lucas 6,38 diz, dai e ser-vos-á dada, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Na sociedade que vivemos hoje, tão imediatista, eu quero agora, é já, é neste momento, né? Pensamos sempre em retornos rápidos, mas devemos ter em mente que o nosso dever é plantar e também regar, mas o crescimento da semente vem do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, querido, seja uma pessoa de bom caráter, que zela, guarda das coisas com a mordomia verdadeira e sabe o tempo certo de semear, de plantar, de colher. Amém? Vamos lá. Autogoverno, mais um princípio bíblico. Provérbios 25:28 vai dizer, como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Olha aí, meu irmão, vamos colocar, lembra daquela época que nós colocamos, né, a muralha de fogo ao nosso redor, lá de Zacarias, né? Foi o tempo da glória de Deus, ano de cabode, a glória do Pai. Precisávamos estar repletos da glória de Deus. Governar significa ter domínio e autoridade sobre algo ou alguém. Autogoverno significa ter domínio próprio. Então esse princípio bíblico tem a ver lá com Gálatas, né? Domínio próprio. Quando Deus criou o homem, deu a ele uma capacidade que não foi dada a nenhum outro ser. Raciocinar para poder decidir. Você tem pensado nas suas decisões? Todos os animais criados por Deus são movidos pelo instinto de sobrevivência, de procriação, de alimentação, enfim. São desprovidos, entretanto, de raciocínio, razão pela qual não se pode cobrar deles o autogoverno.
Amém? Mas nós temos isso, nós temos o nosso domínio próprio. E às vezes parece que muitos animaizinhos têm até mais isso do que seres humanos, né? Não vamos falar muito sobre isso? Vamos sim. Temos que colocar uma muralha ao redor de nós para nos protegermos. O homem pensa, raciocina, decide. Por tais atributos, podemos dizer que o autogoverno é a capacidade que o homem tem de controlar o seu comportamento, as suas atitudes em casa, na escola, na igreja, em qualquer lugar que estiver. Na rua, no trânsito, irmãos, nossa, como o domínio próprio é essencial no trânsito muitas vezes, amém? Esta é uma capacidade maravilhosa que Deus nos concedeu como fruto do seu Santo Espírito. Oh, meu Deus, me dá esse domínio próprio a cada dia mais e mais. Às vezes, nos deixamos ser governados, manipulados pelas pressões. E aí para e pensa um pouquinho, amém? Reflete um pouquinho. Pela moda, pela mídia, pela modernidade, por plantas e por também outras coisas, amém? Ou seja, vamos pensar o que está mantendo aí a nossa vida, o que está governando a nossa vida. Por vezes também deixamos nos levar por nossas emoções e totalmente dizemos frases como: faço o que o meu coração manda, é ele que me governa. Não ligo para o que alguém fale, faço o que sinto vontade. Olha, pondera sobre essas pequenas frases comuns no nosso dia a dia. Contudo, exercer o domínio próprio não é satisfazer a própria vontade ou a vontade de outros, mas sim, preste bem atenção porque estamos numa aula de escola bíblica, tomar a decisão de conhecer a vontade de Deus e obedecê-la em submissão e amor em cada atitude que tomamos. Amém? Você está aí comigo? Amém? Coloca um amém no chat aí, eu estou ao vivo com você no chat. Vai conversando comigo aí para a gente interagir sobre esse assunto. Amém? Soberania. Segundo o dicionário, soberania quer dizer pelo poder supremo, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade ou estado do que é soberano. O princípio da soberania nos ensina que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Tem consciência disso? Ele é supremo, soberano de todo o universo. Ele é criador de todas as coisas em todo o universo. Tudo existe porque Ele as fez e elas continuarão a existir enquanto Ele sustentar. Amém? Então, por que o princípio da soberania? Porque nós temos que reconhecer que Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas. Não importa o que você esteja vivendo. Câncer, Covid-19, o que quer que seja, Deus está contigo, Ele é soberano em tudo. Amém? A Bíblia deixa evidente a soberania de Deus. Com o seu povo, disse pela boca do profeta Jeremias, Jeremias 23, 24, ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encheu os céus e a terra? Diz o Senhor. Jó também conhece a soberania do Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não isole este versículo, mas pegue o contexto, ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. O salmista Davi, no Salmo 139, um salmo de Davi, podemos nos maravilhar com o rei Davi quando fala do poder, da soberania de Deus nas nossas vidas, quando afirma que o Senhor conhece nossos pensamentos. Sabe quando nos deitamos, quando nos levantamos e conhece todos os nossos caminhos, e antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele sabe do que vamos falar. E aí, eu não preciso falar, não preciso fazer nada? Oh, que interessante, né? Volte um pouquinho. Olha aí, ó, autogoverno, você raciocina as coisas de acordo com a soberania de Deus. Amém? Vamos lá então? Continue comigo, que já me dando meu tempo, né? Nós paramos aí, aqui, né, o Salmo 139. Individualidade. O apóstolo Paulo escreveu a Romanos 12, 4 a 8, a respeito da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Esclarece que como corpo, né, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Assim também nós, né, vamos lá abrir em Romanos, assim também nós, olha só que interessante, né? Conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém? Vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 ao 8. Eu estou citando aí. Vamos ler do 13 diante. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, olha só que coisa linda, estou lendo a Bíblia, hein? Assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na sua proporção de fé. Se o seu dom é de servir, sirva-o. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Então vamos lá. Assim, a individualidade é a identidade de cada um. Deus criou-nos com identidades distintas. Cada um é um. Identidade fala de características específicas de que cada indivíduo tem. Amém? E aí quando a gente vê Romanos 12, 4 a 8, a igreja, o corpo de Cristo, tem os seus dons, as suas manifestações, o comportamento de cada um. Amém? Vamos ler de novo. Esclarece que como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, os membros uns dos outros. Você percebe que de tudo que nós estamos aprendendo, se resume, se leva a cuidar uns dos outros? Amém? Vamos lá. Conhecemos o referido princípio de suma importância e é de suma importância para o nosso caminhar na fé, desfrutando da alegria de caminharmos lado a lado com os nossos irmãos. Estamos falando sobre o quê, irmãos? Individualidade. Mas ele está falando de lado a lado. Que princípio bíblico maravilhoso é esse, né? Lado a lado com nossos irmãos, entendendo que é o Senhor que trata a todos de forma individual. Por isso, nós vamos declarar sempre: a salvação, ela é pessoal, ela é individual e nós podemos ajudar. Mas a nós cabe tratar uns dos outros de forma a proporcionar o ajuste e o pleno funcionamento do corpo de Cristo. Por isso a expressão uns aos outros, né? Ou como era a antiga célula Efraim, né? Que nós tínhamos a célula Efraim do Alexandre e da Andresa. Uns aos outros, né? Na adversidade, né? Efraim, né? Quando Deus ajudou eles na adversidade. Coloca aí, Lê, se tiver na aula, né? O significado aí, né? Unidade na adversidade. Lembrei agora, mas confirma aí, tá bom? O indivíduo invariavelmente apresenta fraquezas, mas o corpo trabalha coletivamente para a cura do membro adoecido. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso. Volta um pouquinho, estamos falando sobre individualidade, meus irmãos. Isso é impressionante, queridos. Vamos lá, Paulo escrevendo a Éfeso: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 1 ao 3. Não raramente vemos a intolerância em lugar do suporte. Lembrando que suportar uns aos outros não é engolir, tolerar, mas sim auxiliar, servir de suporte. Meu Deus, individualidade que leva a cuidar do outro. Que princípio bíblico lindo, amém? Aí vamos à união, pacto, aliança. Um dos fundamentos do reino de Deus é a aliança, amém? E nós temos aí o Haver poderoso. No ano passado tivemos Yeshili, aliança viva. Esse ano, esse Haver poderoso revela a sua aliança para nós, amém? O poeta pode escrever nos seus versos: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus não é homem para mentir. Mas não é raro cantarmos sem, contudo, voltarmos nossa atenção para o que efetivamente estamos cantando. O que a Bíblia diz a respeito desses versos? Será que Deus é um Deus de aliança? A Bíblia Sagrada está repleta de alianças que Deus estabeleceu com o homem. E vamos ver alguns exemplos dela, hein? Primeiro, com Noé. É claro que tem vários, mas vamos falar de Noé. Logo depois do dilúvio, quando Noé, juntamente com a sua família, saiu da arca, Deus se aliançou com aquela família e com as gerações futuras de que nunca mais destruiria a vida humana com água. E para selar esta aliança, Deus fez aquele ato, colocou aí sobre as nuvens o arco-íris. Você sabia que o arco-íris representa a aliança de Deus com o homem, que ele nunca mais vai destruir a terra com o dilúvio? A pastora Adriana, quando leu isso, ela ficou muito emocionada. Ela gostou muito desse contexto. Você sabia? Diz aí para mim. Gênesis 9, 11 ao 15. 2, com Abraão. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Então o Senhor Deus estabeleceu com Abraão a aliança de dar a ele e a seus descendentes um determinado território. Amém? E nós vivemos a nossa vida, a nossa esperança, a nossa alegria, que pela fé de Abraão, pela fé que nós temos daquilo que recebemos,
vamos viver essa aliança com o Pai. Com a humanidade, Deus estabeleceu como aliança o próprio Jesus. Podemos ver que a condição para a reconciliação do homem com Deus é o sacrifício de Jesus no Calvário. E por causa disso, todo aquele que crer no Senhor Jesus não perece, mas tem a vida eterna. É uma aliança que o Senhor tem conosco. Amém? João 3,16, coisa linda. Mas o contrário também é verdade, pois quem não crê já está condenado, pois não creu no nome do unigênito Filho de Deus, João 3,18. Por que será que não crer o torna condenado? Amém? Pensa bem nisso aí, né? Por que será que não crer já está condenado? Olha só, porque a aliança pressupõe a aceitação das duas partes aliançadas. Deus propôs a aliança, mas quem não aceita se aliançar com Deus não pode se beneficiar do compromisso da salvação, pois não aceitou o pacto. Amém? E aí eu coloquei para você aí princípios, declaração de fé. Ou seja, todos os princípios bíblicos nos levam a termos uma declaração de fé viva com o Senhor. Amém? Aí nós aprendemos, aí vou voltar aos slides, amém? Estou voltando com você meio que correndo, mas só para a gente ter uma ideia no começo aí, ó. Caráter, né? Aquilo que foi impresso em nossas vidas, como que está o seu caráter. Mordomia, como que você tem administrado as coisas que estão nas suas mãos. Semear e colher o tempo certo, a semente certa. Autogoverno, amém? Lembre-se que você governa a sua vida com a soberania do Deus Todo-Poderoso. Individualidade que nos leva uns aos outros. E a nossa aliança com o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Fica com essas passagens desta manhã. Nós vamos continuar juntos aí aprendendo, amém? Sobre esse cuidado de Deus em nossas vidas. E eu quero que você, meu querido, se empenhe, né, para se dedicar a essa obra linda que o Senhor tem dado à sua vida. Nós queremos vivenciar aí esses princípios bíblicos, eu e você, lado a lado nos próximos domingos, tá bom? Fica com esses princípios que eu passei para você hoje. E aí depois, se você tiver alguma ideia sobre princípios bíblicos, você vai passando para a gente também. Amém? Escola Bíblica, eu acredito, eu participo. Aí nós vamos dar continuidade dos princípios basilares aí da nossa igreja, de acordo com a declaração de fé da nossa igreja, que está baseado nos princípios bíblicos que Deus tem liberado sobre nossas vidas. Amém, queridos? Paz seja convosco. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que ela tenha sido útil para você. Espero que tenha sido um aprendizado que você vai colocar em prática no seu dia a dia, que nós possamos colocar em prática aí no nosso dia a dia. Amém? Eu vou só mudar a imagem aqui rapidinho, enquanto eu converso com você. Lembrando que esta semana acontece aí a Mesa do Rei, e nós queríamos convidar você para participar. De que forma, Elcio? Que forma que vai ser? Online, né? Nós não temos aí autorização ainda para fazer a Mesa do Rei presencial, tá bom? Então, nós vamos ter a Mesa do Rei online, né? Vou colocar aqui a minha imagem para cá um pouquinho. Tá aí, ó, dias 23, 24, 25 e 26 de julho. Mesa do Rei, amém? Participe, se envolva, tá bom? Começa quinta-feira. E aí eu volto a dizer para você mais uma vez sobre a questão da mordomia, sobre a questão de semear. Se você quiser nos ajudar, os empresários que estão nos assistindo, quiser entregar uma oferta especial para a Mesa do Rei, nos avise, amém? Participe, nós vamos transmitir aí pelo Face, pelo YouTube, tá bom? Hoje à noite, domingo, dia 19 de julho, o pastor Marcos vai ministrar, né, a segunda carta. A primeira carta foi para Éfeso. Ficou claro aí sobre o primeiro amor, né? Para mim não falar a carta errada, se eu não me engano, é Esmirna. Aqui vamos ver. Carta à igreja de Esmirna, ministrada pelo pastor Marcos, né? Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, o que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e as suas pobrezas, mas você é rico. Amém? Vamos estar aí atentos para receber essa palavra hoje à noite, com o nosso querido pastor Marcos na celebração da família. Divulgue os links do canal da igreja, compartilhe, amém? Nós estamos aí das playlists que temos, uma é da Escola Bíblica, e ela tem sido a mais acessada aí nos últimos períodos aí, amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, por tudo que tem feito pelas nossas vidas. Ajuda-nos a vivermos aí os princípios bíblicos de uma forma verdadeira,
de uma forma eficaz, de uma forma, Pai, que possamos aprender sim, Pai, a viver o Teu amor, a Tua palavra, colocando em prática aquilo que tem nos ensinado, nos orientado, Pai. Recebe agora a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém? Queridos, temos estado na igreja durante quase toda a semana, mas de quinta e domingo temos oração, 8 horas da manhã na quinta, a gente fica aqui até as 10, 11 horas da manhã. E no domingo também, das 8 às 10, amém? No domingo você pode trazer o seu dízimo, na quinta também você pode trazer o seu dízimo, a sua doação, o seu alimento não perecível, amém? A gente está aqui para receber você, para ter um tempo de alegria. Vem aí com a sua máscara, amém? E o álcool em gel nós temos aqui na igreja para oferecer para você. Amém, queridos? Ore comigo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Deus te abençoe. Qualquer coisa aí, conversa com o pastor Marcos, qualquer ideia, sugestão, estamos atentos aí. Amém? Paz seja convosco.